pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Eu espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje é o nosso último programa do mês de maio, tá? Não fique preocupado. Nesse mês que se encerra, fizemos diversas reflexões sobre os medos, né? Incertezas, superações de vida, vida saudável, enfim, né? Hoje eu quero te convidar para falar um pouco das nossas reflexões e utopias sobre o futuro. Afinal, o que é o futuro? Segundo o dicionário, a palavra futuro é um substantivo masculino que segue ao momento presente, né? Um conjunto de fatos relacionados a um tempo que ainda há de vir, tá? Muitas vezes pensar no futuro traz diversas incertezas, né? Saber o que vai acontecer num tempo mais à frente e principalmente quando temos em tempo presente tantas situações conflitantes, né? Situações inesperadas e que parecem nos forçar a interromper as ações planejadas num tempo passado, né? Das nossas vidas. Situações estas que nos fazem buscar novas alternativas de adequação no tempo e no espaço, né? Diversas vezes provocando até frustrações aí pelos obstáculos apresentados por este novo momento, e tudo isso junto chega a nos causar medo, né? Mas vimos que todos temos medo, né? E que por muitas vezes ele funciona como uma proteção também, né? Pensando nisso, será que há medos coletivos, né? Medos que atingem toda a humanidade? Se pensarmos no momento presente, onde toda a humanidade está enfrentando aí a pandemia, né, o Covid-19, nós podemos perceber que é um tempo de grandes dificuldades e de grandes incertezas. Porque junto com a vulnerabilidade desse vírus que a ciência tenta descobrir aí, junto e sem limite de tempo, vem os danos físicos, né, emocionais e também financeiros que atingem diversas pessoas. Isso infelizmente provoca as incertezas do futuro. Mesmo sabendo que já temos a vacina, essa espera nos traz a insegurança e o medo do desconhecido. Porém, esse nosso instinto de sobrevivência e adequação, esse instinto que a gente tem, nos leva a entender que precisamos seguir em frente sempre. Precisamos continuar acreditando num futuro melhor e não desacreditar naquilo que queremos conquistar. Com certeza, um dos maiores medos hoje é o medo de ficar doente, de perder o emprego, né? Ver nossos familiares adoecerem, não ter a vacina, não poder cuidar das pessoas que fazem parte da nossa vida e até perdê-las. Quantas vezes você já pensou nas possibilidades do seu futuro? Não somente no seu, mas também de toda a humanidade em geral. Em muitos casos, pensar no futuro depende muito do presente que vivenciamos, né? A maioria de nós, em algum momento de lazer, já assistiu a algum filme de ficção científica e que em seu enredo e em suas cenas retratavam situações de um futuro que, quando nós assistimos, achávamos ser impossível de acontecer, achávamos ser mera fantasia da imaginação de um roteirista muito criativo. Mas hoje, neste tempo presente, deparamos com cenas reais de situações que nos remetem a esses filmes, né, a essas histórias. Você já deve ter passado por uma experiência dessa, por uma sensação dessa. Hoje vemos que a tecnologia está em evolução constante. Sabemos que estamos vivenciando tempos e situações cujo retrocesso é uma perspectiva quase impossível. Cada dia vão aparecendo coisas novas e reagimos constantemente pensando em como vencer certas barreiras. Essas barreiras que são impostas, né, por tudo que acontece na nossa vida. Mas de que modo será que temos que lidar com o medo do futuro incerto? Pense que em cada vez que potencializamos estes medos do futuro,
podemos bloquear as possibilidades de realizar muita coisa. Diversas vezes esses medos são originados pela pluralidade das dificuldades que nós vamos encontrando na nossa trajetória de vida. Talvez ao planejarmos algo para a nossa vida e por algum motivo inesperado não dê certo, não deu certo, né? Você já parou para pensar se toda vez que uma ação é executada durante uma pesquisa de um cientista, se essa ação desse errada e ele deixasse de acreditar no que ele faz, o que resultaria como efeito para as nossas vidas? Né? Por exemplo, não teríamos os testes para detectar a doença, as vacinas e os cuidados que estamos tomando, pois foi a partir dessa coragem, a vontade de acertar, que estão surgindo novas descobertas e possibilidades de controlar essa pandemia. Muitas vezes nós construímos projetos para a nossa vida. E em cima desses projetos nós criamos grandes expectativas sobre as possibilidades desse projeto. E aí, por algumas vezes, no decorrer dessa jornada, acontecem coisas inesperadas, ou até mesmo o fato de uma pessoa, alguém mais próximo ao nosso convívio, defendendo suas ideias e suas utopias, vir nos dizer, olha, não vai dar certo. Não faz que não vai dar certo. Pronto. Aí fica plantada a semente da dúvida, onde parece que nós ficamos nos questionando se devemos ou não fazer. Isso faz com que percamos a confiança em nós mesmos e no que somos capazes de fazer. Isso não pode acontecer, você não pode deixar que isso aconteça. Né? Você não pode deixar que o primeiro obstáculo acabe com a sua confiança e nem com os seus planos. Durante o processo da infância e da adolescência, que todos nós passamos, nós construímos diversos planos para o nosso futuro. Por exemplo, quem nunca escutou aquela célebre pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Aí, durante essas fases da vida e do nosso desenvolvimento, nem sempre nós temos a resposta lá imediata, né? Mas a gente continua a construir os nossos planos, nós continuamos a sonhar com essas possibilidades, entendeu? Mas algumas vezes, na passagem desse tempo e na fase adulta, parece que esses projetos vão se desfazendo mediante aí a vista de alguns obstáculos que aparecem, que surgem, chegando até a diminuir a perspectiva daquilo que sonhamos para uma vida toda. Veja bem, à medida que planejamos algo de melhor para o nosso futuro, que seja a curto, a médio ou a longo prazo, e por consequência do acaso, vem aí aparecer o que não está, vem aparecer que não está fluindo e que não está dando certo, está dando tudo errado. Isso não deve nos inibir, né? Isso não deve inibir o sonho de realizar nosso projeto, nossos planos, o nosso projeto de vida. Na verdade, é hora de refletir quais foram as causas que provocaram este erro ou as dificuldades. A gente deve buscar novas estratégias possíveis e continuar na perspectiva positiva para a concretização desse sonho ou desse projeto. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, né, para realizar esse planejamento, mas com persistência e pensando em tudo que ainda está para acontecer, nós precisamos seguir sempre em frente. Então, para refletir mais ainda, o que será que nos motiva a vencer os nossos medos e pensar no futuro? Com certeza, acreditar em nossos potenciais, naquilo que somos capazes de fazer, nos faz vencer os medos e podemos sim pensar no futuro e chegar onde queremos
e realizar os nossos planos. Isso é fato, isso dá certo. Sabemos que o futuro às vezes pode nos parecer um tempo muito longe a percorrer, mas o futuro é o amanhã. É um dia após o outro em que pensamos e planejamos o melhor, né, para que o melhor aconteça. Também depende de nós, né, depende da nossa força de vontade e como lidamos, por exemplo, com o medo, né, esse medo da incerteza, o medo do futuro. Nossa vontade de cumprir o que planejamos deve ser sempre maior que o medo. Tente. Comece fazendo projetos mais curtos, por exemplo, mais próximos, né? E aos poucos você poderá ir aumentando seus planos e aumentando o prazo para a realização desses projetos, pois aos poucos nós vamos conseguindo realizar as coisas. O que não podemos é desistir, ok? Eu quero te convidar agora para assistir um vídeo da psicóloga Vanessa Caselli de Paula, e ela vai nos trazer aí as suas contribuições falando um pouco sobre esses medos, né? Esses obstáculos que por muitas vezes fazem com que a gente desista dos planos do futuro. Presta atenção aí. Olá, educandos e educandas, eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas incertezas. Essas incertezas que muitas vezes, né, nos faz ter medo. E o que gera esse medo? Do desconhecido, daquilo que eu não sei, daquilo que me faz não acreditar. Medo do meu futuro. Nós temos medo do futuro, né? O futuro é algo incerto, é algo que eu não conheço, é algo que eu não consigo controlar. E nesse sentido, gera um sentimento de medo. Esse medo faz com que em sua grande maioria, nós nos boicotamos, minamos as nossas ações, nos paralisam. Esses medos que projetamos de alguma forma paralisam as nossas ações futuras. E como é que isso acontece na nossa vida? Começa lá na nossa infância. Nossos pais, de alguma forma, usavam o medo como uma forma de educação, como uma forma de controle. Isso é certo? Não vou dizer que nem é certo nem é errado, é natural. O problema é quando nós alimentamos esses medos. E de que forma nós alimentamos isso? Alimentamos não acreditando nos nossos dons, no nosso potencial, nos nossos talentos. Todos nós somos únicos. Todos nós temos dons, talentos, temos potenciais para desenvolver aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Só que quando esse medo nos paralisa, esse medo faz com que criamos justificativas, desculpas para não realizar as ações, não conseguimos chegar ao que se chama hoje, né, ou se pode dizer, de utopia. Utopia não é aquilo que não existe. Utopia é algo que pode ser realizado. Utopia é algo que pode ser feito. A partir do momento que você acreditar. Quando eu não acredito, quando eu postergo uma decisão, quando eu justifico, quando eu crio desculpas para não ter uma ação, eu estou me boicotando, eu estou indo contra a minha natureza, contra o meu dom, contra as minhas habilidades. E eu estou indo num negativismo que gera o que se chama de distopia, aquilo que não pode ser realizado, aquilo que não vai acontecer a grosso modo. Isso faz com que, naquele momento que eu entro nesse pensamento negativo, o medo ele torna o meu pensamento de uma forma totalmente incompreensível. Eu não consigo pensar direito, eu não consigo decidir de uma forma objetiva. E nisso a gente vai travando um diálogo interno tão intenso que eu começo
começo a desacreditar nos meus potenciais e começo a achar que o outro faria melhor, que o outro seria melhor, que o outro realizaria melhor. E o outro é o outro, eu sou eu. Essa individualidade nos torna seres especiais. Todos nós somos especiais. Todos nós podemos desenvolver, todos nós podemos criar. Não no sentido de comparação com o outro, mas naquilo que te diferencia do outro, aquilo que te faz diferente. Todos nós temos incerteza? Sim. Todos nós temos medos? Claro. Mas naturalmente lidando com isso, de uma forma com que isso não venha a bloquear a sua ação, de uma forma que isso não venha a paralisar as suas ações e as suas realizações. Pensar positivamente, pensar nas ações de forma gradativa. Não achar que você vai realizar tudo em um dia só. É importante o passo a passo, é importante a rotina. Tenta pensar. Uma criança, para ela poder andar, ela passa por várias etapas. Ela vai sentar, ela vai engatinhar, ela vai rolar, ela vai conseguir ficar em pé, para daí começar a ter este equilíbrio, né? A partir do momento que ela senta, engatinha, rola, para ela poder andar. Ela não pode pular nenhuma etapa. Se ela pular alguma etapa, por exemplo, se ela não engatinhar, quando ela começar a andar, ela não tem o ato reflexo de poder se autoproteger. Esse é o passo a passo que nós temos que acreditar. Esse é o passo a passo. Então, fazer algo possível, algo dentro daquilo que é a sua realidade, algo que é realizável, não algo que está muito longe. Ou porque o meu vizinho fez isso, eu tenho que fazer desta forma melhor ainda. Ele é ele, você é você, diferente dele. Então ele pode ter feito uma grandiosidade. Não desmerece o valor do que você faz, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno. Então acho que pensar neste amanhã é pensar no possível, pensar no realizável, pensar e acreditar no seu potencial enquanto ser humano, enquanto pessoa única, enquanto pessoa individual. Acreditar que você tem um dom, que você tem uma habilidade e que você é especial diante daquilo que você pode fazer. Que tendo essa confiança, o resto é pôr em prática e com certeza o futuro fica menos incerto, menos difícil, menos dolorido. Então, perceberam como é importante acreditar em si mesmo? Quando nós acreditamos, pode acontecer o que for na nossa caminhada, ela fica mais leve e nós podemos resolver os problemas com mais clareza e cuidados, levar mais segurança para as outras pessoas, para as pessoas que estão junto com a gente. Acredite em você, sonhe, faça planos, vá em busca deles. Sonhar é vislumbrar um futuro. Quando sonhamos, estamos desejando, mostrando para nós mesmos aonde queremos chegar. Ou seja, o sonho é um disparador, é o primeiro passo que para nós traçarmos os nossos objetivos, aqueles que vão guiar as nossas ações. Gente, todos nós carregamos muita incerteza sobre o futuro da humanidade, mas o importante é manter a crença na capacidade da mente humana de superar desafios e lutar por essa existência. Temos que pensar nas nossas escolhas e no que elas nos comprometem. Defender uma vida digna, mas sem desperdício e mais equilibrada, são ações que vão nos ajudar daqui para frente. Não só individualmente, mas de uma maneira coletiva. Eu te pergunto, e você? Você tem medo do futuro? Qual o seu maior sonho? O sonho para o futuro, o seu futuro e o dos seus familiares? Pense em tudo que conversamos no mês de maio. E pense no que conversamos hoje.
Escreva um texto falando o que você espera do futuro. Olha, um exercício de reflexão para a nossa vida muito interessante é escrever pensamentos como esse e guardar num lugar. Projetos, né? Guardar num lugar e visitar um ano depois. Deixa lá guardado e aí daqui um ano você vai pegar aquele papelzinho e quando você vai ver, você começa a perceber que você venceu. Quanta coisa você conquistou, que você está além daquilo que você colocou lá como lista de desejos, né? Lista de vitórias, lista de conquistas para a sua vida. Pois é. Como proposta para um trabalho legal, escreva sobre as suas perspectivas de futuro, mas não baseados no medo. Né, baseado sim na sua força de vontade, na sua perseverança, nessa força que só você tem, que você sabe que tem, que está guardada dentro de você. Não há obstáculos que vá te vencer. Tá? Escreva isso, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe também em #SaberesEmCasaEja. E aí nós queremos no mês de junho trazer aí um pouco dessas reflexões. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora, nesse mês de maio, que junho vem aí, já está quente, já está chegando. Fiquem bem, se cuidem e até o mês que vem. Grande abraço para vocês, até lá!